que a vida é teu amor maravilhoso, admirável. Tu és, Senhor Jesus. Levanta sua mão para o céu por um minuto. Declare a Ele quem Ele é para você. Declare a sua adoração ao Senhor Jesus essa noite. Ele vai dar a sua e andar a voz. Tu és inigualável, Senhor. Tu és inigualável, Senhor. Tu és inigualável. Nós vamos declarar nesse momento que Ele é o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Aleluia. Vamos, levante a sua mão para Ele. Levante a sua adoração para Ele. Aleluia, Senhor Jesus. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos. Vamos! Ao único que é digno, a honra e a glória, a força e o poder, ao eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos. Vamos, levanta sua mão para Ele e declara: coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser. Coroamos, vamos, declare isso ao Wake. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. A Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser. Vamos declarar mais uma vez as mulheres ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos. Vamos, uma só voz, declaramos ao Senhor. Coroamos, coroamos
posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de Jesus, que vive está. Você pode aplaudir bem forte a Jesus, amém? Vamos terminar declarando que Ele é digno de tudo, amém? Glória a Deus. Os santos e os anjos se prostram aos seus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam: Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Os santos e
nosso respirar, essa é a nossa vida, é te adorar, Jesus, é te servir, Espírito Santo. Obrigada, Pai. Terminar cantando, tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Você pode fechar os seus olhos, pegue na mão do irmão que está do seu lado, vamos orar. Pai, nós te entramos na tua presença essa noite, Pai. Nós entramos na tua presença essa noite para te render graça, Senhor. Nós te adoramos essa noite, Pai. Em nome de Jesus, nós como igreja queremos te adorar na beleza da tua santidade, na beleza da sua santidade. Tu és digno, Senhor, e nós oramos para que esse corpo, para que essa juventude, dia após dia, esteja mais forte, mais firmada na tua presença. Senhor, nós oramos para que nós não venhamos estar no superficial apenas, mas para que nós venhamos estar, Pai, firmados na rocha que é o Senhor. Dia após dia nós oramos para que a comunhão venha crescer no nosso meio, que não apenas venhamos estar refém de um culto, de uma reunião, mas que dia após dia nós possamos crescer em graça, em conhecimento da tua presença, Pai. Ó Deus, nós te pedimos que essa porção da tua palavra possa estar em nossos corações todos os dias, e nós oramos para que o Senhor seja o nosso alvo. Em nome de Jesus, nós como família de Deus queremos declarar, Pai, uma porção mais profunda da tua presença, uma porção mais profunda. Ó Senhor, livra-nos de falar do Senhor e não viver um relacionamento contigo, mas que nós possamos estar aliançados com a tua presença. Em nome de Jesus eu oro para que o Espírito Santo, em nome de Jesus, nós possamos ter um relacionamento real com a tua presença, Senhor, com a tua presença, nosso amado. Nós não queremos apenas água nos pés, nós não queremos apenas água dos tornozelos, nós queremos águas, Pai, profundas. Queremos mergulhar nesse lugar profundo que é a tua presença. Nós oramos e te agradecemos por essa noite, em nome do teu filho amado Jesus. Você que diz amém pode aplaudir bem forte a Jesus. Aleluia. Você pode apertar a mão de 2, 3 pessoas que estão do seu lado e falar: seja bem-vindo a essa casa, amém? Glória a Deus.
Amém? Quem está feliz aqui essa noite? 2 pessoas estão felizes. Quem está feliz aqui essa noite? Glória a Deus, estou muito feliz, irmãos. Eu já quero te convidar nesse primeiro momento. Nós vamos continuar falando sobre adoração. Nós vamos continuar falando sobre entrega. Nós vamos continuar falando sobre aquilo que o Senhor tem para fazer aqui essa noite. Quem está feliz aqui, irmão, é o primeiro culto, é o primeiro awake do ano. Primeiro de muitos. Eu sei que essa casa vai ficar pequena. Deus vai enviar muitos jovens. Deus vai enviar muitas famílias a esse lugar. Deus vai enviar pessoas dos 4 cantos dessa terra, porque Cachoeira de Macacu vai ficar pequena para aquilo que o Senhor vai fazer. Eu sei que Deus está fazendo uma coisa nova. Deus está fazendo algo novo. E todas as vezes que Deus faz algo novo na terra, muitas pessoas talvez não vão entender. Mas eu creio, eu sei que o Senhor tem algo para fazer no nosso meio, irmão. Deus, Ele é misericordioso conosco. Eu poderia falar inúmeros textos, mas eu quero te falar algo. Eu quero declarar aquilo que você já tem e já é em Cristo Jesus. A palavra de Deus vai dizer que você não vai ser abençoado. Você já é abençoado. Você já tem todas as bênçãos celestiais, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você já é mais do que abençoado, irmão. Então por que você tem que ofertar? Por que você tem que dizimar? Você não oferta e dizima porque isso é um mandamento. Porque se você não fizer isso, você não vai para o inferno. Porque cremos, essa igreja acredita na nova aliança, irmãos. Então não estamos aqui falando que se você não der ou não abençoar essa casa, você vai para o inferno. Mas entenda uma coisa: se você de fato ama a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, você precisa entender que o seu amor é expresso não somente com o seu tempo, não somente com a sua vida, mas com atitudes. Se você fala que ama um Deus que não vê, mas está dentro de uma igreja, dentro de uma casa e serve a esse Deus, a sua resposta a Ele é com o seu tempo, é com a sua dedicação, é com o seu serviço, é com a mesa, mas também precisa tocar as suas finanças. E, irmãos, nós não estamos aqui pedindo dinheiro para pastor, não estamos aqui pedindo dinheiro para ninguém ficar rico, mas toda essa estrutura que você está vendo, esse telão bonito, essas cadeiras, toda essa infraestrutura, esse ar-condicionado que está gelando aqui para que a gente possa estar no fresquinho, isso tudo é pago com o seu dízimo, com a sua oferta. Então, se você quer fazer parte disso que está acontecendo, se você quer fazer parte do que o Senhor já está fazendo, eu quero te convidar a você entregar a sua oferta essa noite, o seu dízimo essa noite. Amém? Pode passar a salva. Aleluia. Tua é a glória, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Enquanto você oferta, eu quero te falar uma coisa que precisa ser falado. Irmãos, essa semana nós já demos entrada no CNPJ da igreja. Então, você está vendo aqui que aqui está aparecendo o meu Pix. Mas, irmãos, nós ainda não temos um Pix da igreja, porque o CNPJ, a gente está organizando isso para abrir uma conta extremamente significativa para o Wake também. Então isso tudo vai ser organizado até as próximas semanas. Por enquanto isso tudo está sendo registrado pela nossa secretaria, tudo que está entrando como dízimo, como oferta, isso tudo está sendo anotado, entendeu? Então até nós organizarmos isso, você talvez vai olhar ali, talvez, por que o Pix está indo para a conta do líder, o líder quer dinheiro? Não tem nada a ver com isso, irmãos. É porque estamos no começo de uma obra e a gente não tem ainda um CNPJ, um Pix para a juventude, amém? Glória a Deus. Eu queria já convidar um irmão, o Alex, que vai estar aqui no primeiro Pregue a Palavra de 2026. Você pode aplaudir a Jesus?
E para falar sobre o Pregue a Palavra, você que nunca veio aqui, deixa eu te explicar. O Pregue a Palavra é um movimento que nós criamos dentro do nosso culto, um movimento que Deus iluminou a gente, a partir da mesa, que é um lugar onde nós damos uma oportunidade para um jovem que faz parte dessa casa, para trazer uma palavra de 5, 6, 7 minutos, uma palavra rápida, mas é uma forma de você que faz parte dessa casa ter uma oportunidade, ter uma voz para falar o que Deus está fazendo na sua vida, amém? Então, você pode ser o próximo, o Alex vai estar dando a palavra hoje, mas você pode ser o próximo, a próxima pessoa a falar do Evangelho, a contar daquilo que o Senhor tem feito na sua vida, amém? Glória a Deus, Deus te abençoe. Boa noite, graça e paz. Vou tentar não estar nervoso aqui. Vamos lá. Primeiro quero pedir a Deus que o Senhor me ajude e que eu não atrapalhe o seu mover nesse lugar. É a primeira oração que eu tenho. A segunda é, em 2025, eu e a minha esposa Esté, a gente passou por um momento bem difícil, né? A gente se uniu e teve um filho, e dentro desse tempo a gente perdeu um filho. E foi uma dor que ficou muito grande, né? Mas antes da Esté me escolher para estar trazendo a palavra, Deus já me deu a palavra que Ele queria. Quando a gente veio para cá, Deus colocou no meu coração a mensagem de Ruth e Boaz, que foi no momento em que o pastor estava pregando sobre essa palavra. E aí eu já tive no meu coração que era para me sair do emprego, assim como ela também, Deus falou com a Esté também, no mesmo dia, da mesma hora, que era para sair do emprego. E todas as portas se fecharam naquele dia. A gente buscou casa para alugar, buscou emprego, tudo se fechou. Deus não tinha mais um caminho claro ali pra gente. E eu disse, eu nunca vou vir pra Cachoeira de Macacô. E eu tô aqui. Porque não é eu que me mando, é Deus. Então, Deus colocou no meu coração isso. Vim pra cá, eu aprendi um pouco. E a gente vive essa dor há muito tempo. Eu não queria estar pregando essa palavra, mas Deus colocou no meu coração para estar falando isso. E o texto que Ele colocou foi de Ruth 1, que nesse tempo havia fome. E em Israel havia fome e eles se moveram para Moabe. E Noemi se casou, teve no caso os filhos se casaram com Ruth e Jofá. E morreram Eimeleque, Malom e Quilom, né? E Noemi se moveu. Ela se moveu para Israel, de Moabe para Israel. E chegando e indo para Israel, ela advertiu Jofá e Ruth. Mas Ruth permaneceu leal. Ela disse, o seu Deus será o meu Deus. E continuou com ela, sendo generosa. E chegando em Israel, ela encontra um resgatador, que é Boaz. Mas Boaz não podia resgatar Ruth, porque havia uma outra pessoa na frente desse resgatador, que é o Goel. Mas essa pessoa não quis. E aí Boaz acabou ficando com ela. E disso nasceu o avô de Davi. Ou seja, de Ruth, que era moabita, que poderia não estar nesse caminho, nessa trajetória, acabou vindo a geração do rei Davi. Então, quando Deus nos manda fazer alguma coisa, a gente precisa estar fazendo, precisa obedecer, porque quando a gente obedece, a gente depois entende. Talvez na hora a gente não entenda. E para mim, para Esté, foi muito difícil, porque a gente passou por essas lutas, né? Mas Deus nos deu graça, nos deu favor para vencer todas essas dificuldades. E tá aqui é uma graça de Deus, tá aqui falando é uma graça de Deus, porque para mim sempre foi difícil.
falar. E eu tô aqui, porque quem manda é Deus. Eu não me mando. Então, é isso que eu deixo, essa mensagem que ficou no meu coração, obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. E é só isso. Eu preparei um roteiro aqui para mim não perder, mas Deus não deixou eu seguir o roteiro. E a próxima pessoa que eu vou estar entregando para estar levando a palavra é o irmão Anderson. Só isso. Amém. Glória a Deus. Quem está feliz? Prometo que você é breve. Eu queria te pedir para você estender a mão para cá e você orar por mim, amém? Pai, que essa palavra possa encontrar um coração cativo, alguém que precisa ouvir essa palavra assim como o Senhor falou comigo. Eu sei que eu sou o primeiro a ser tocado por cada palavra que o Senhor me dá. Eu te peço para que essa palavra possa encontrar um coração, para que pessoas possam ser tocadas, pessoas possam ser ativadas pelo poder da sua palavra. A sua palavra ela não volta vazia. Nós te honramos, nós te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre algo que já tem há muito tempo a gente tem vivido aqui. Mas nós começamos hoje falando sobre o que é ser um awaker. Fala para mim, o que é ser um awaker? Essa palavra veio ao meu coração e eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios 5, a partir do versículo 6. Pode ser a NVI, tá bom, gente? Se vocês conseguirem colocar no telão aí. Eu vou ler aqui na minha analógica aqui. E eu te incentivo, traz sua Bíblia. Eu sei que tem um telão bonito, mas é importante. Partido 6. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com ele dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível. Pois a luz torna-se visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Acabamos de ler, irmãos, o versículo base sobre aquilo que nós estamos vivendo. Desde maio, o Awake. O Awake começou a partir de uma iluminação desse texto, no meu coração, no coração da minha esposa, Carol. E de fato, irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele está falando sobre viver nas trevas, sobre Cristo precisar resplandecer sobre as nossas vidas, é porque ele estava falando de algo e profetizando sobre talvez o que iria acontecer e o que estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo diante de um apagão espiritual. As pessoas, elas não estão mortas, mas elas estão apenas existindo. Todos os dias nós somos bombardeados por estímulos. E quais que são os estímulos? Dopamina barata. Nós estamos sendo, todos os dias, através das telas, das luzes, das notificações, dos prazeres rápidos, nós fomos levados a uma falsa impressão de alegria e satisfação. Já sentiu isso? Todas as vezes você está lá no seu celular, no seu Reels, quando você está só roletando o celular, enquanto você está fazendo isso, você está liberando um hormônio chamado dopamina. E isso te dá uma sensação de prazer, mas ao mesmo tempo isso te vicia.
E sem perceber, você vai deixando as coisas apenas acontecerem. Você vai simplesmente deixando que as coisas aconteçam e você não tenha mais o controle sobre aquilo que você precisa fazer. Sem perceber, a gente gasta horas no celular, gasta horas vendo coisas e sempre a gente acaba perdendo o foco sobre aquilo que realmente a gente precisa fazer. Estamos sempre ocupados, mas desconectados. Minha esposa estava falando com a gente estava passando um tempo de mesa lá com a família dela nesse ano novo. E é engraçado porque a gente estava num sítio, num lugar que é pra gente viver esse lugar de comunhão, de mesa, de tudo isso, de piscina e brincando. E quando a gente olhou, tava um no celular, outro no canto lá, mexendo no celular, outro na rede e tal. Aí ela falou assim, ó, é isso que tá acabando com as famílias. E realmente é. Porque sem perceber, a gente troca o que é presencial pelo que não é. A gente troca o que é valoroso, o que tem valor, por coisas que de fato não têm valor. E entenda, irmãos, isso é um problema na minha vida. Todos os dias eu tenho que me policiar. Minha esposa olha para mim, cara, você tá muito nesse celular. Por quê? Porque isso é uma coisa do cotidiano da gente. Sem perceber, a gente vai deixando com que essas coisas que não têm valor de fato, tomem valor na nossa vida. Isso tem nos levado a viver uma vida no automático, sem contato com Deus, sem contato, sem profundidade. Nós estamos falando, mas não temos mais compromisso. Nós estamos apenas existindo. Nós estamos apagados por coisas fáceis. Mas sabe, Deus não nos chamou para viver uma experiência do Evangelho de forma rasa. Deus não te chamou apenas para você ser uma presença num culto. Mas Deus te chamou para você viver um relacionamento, amém? Jesus Cristo, Ele veio religar o que estava desligado. No Éden, um homem perde o relacionamento, aquilo que era de forma valiosa, aquilo que ele tinha todos os dias, ele tinha com o homem, e naquele momento ele perde com o homem. Ele perde o relacionamento que na verdade deveria ser algo importante, não está mais sendo. Deus quer nos levar de novo a esse lugar. Não um lugar onde estamos por estar, mas estamos com intencionalidade. Paulo escreve essa carta com muita intencionalidade. Quando Paulo escreve a carta de Efésios, irmãos, ele está extremamente preocupado e falando para uma igreja que está no meio de algo. Numa igreja que está no meio de algo e corria esse risco de viver uma vida sem pensar, de viver uma vida no automático. O contexto de Éfeso ela não é uma carta pesada como a carta de Coríntios. Ela não é uma carta de repreensão, mas ela é uma carta de identidade. Fala comigo, identidade. Paulo começa a falar, irmão, nos capítulos 1 ao 3, de quem nós somos em Cristo. Ele fala no capítulo 1, que nós somos escolhidos antes da fundação do mundo. Ou seja, irmãos, você não está aqui por acaso, você foi escolhido. Paulo escreve no capítulo 2 que nós somos salvos pela graça e não pelas obras. Paulo escreve no capítulo 3 que nós somos feitos um só corpo, judeus e gentios. No capítulo 4, Paulo começa a transição. Agora vocês sabem quem são. Vamos aprender a viver uma vida em Cristo. Não basta apenas saber quem é. Você precisa viver de acordo com aquilo que Deus te chamou para ser. Você é ou não é um filho de Deus? Então, se você é um filho de Deus, empoderado pelo Espírito Santo, não vale a pena mais viver uma vida aquém desse lugar. Mas você precisa entender, você tem uma vida de uma escolha certa para Cristo Jesus. Ele fala de maturidade, ele fala de unidade, ele fala de santidade, ele fala de transformação da mente. E quando chega no capítulo 5, irmãos, nós vemos Paulo falando sobre trevas e luz. Nós vemos ele falando sobre uma vida onde não é ser um filho de Deus e uma vida de filhos de Deus. Ou seja, Paulo não está falando sobre comportamento superficial. Paulo está falando, há uma nova natureza. E então você precisa viver um novo estilo de vida.
Até então, você não tinha essa natureza, mas essa natureza foi introduzida em Cristo em você. Então agora você não vive a sua natureza carnal, porque antes você estava morto no seu pecado, mas Cristo Jesus te religou a Deus e te introduziu uma nova natureza. Antes você era um pecador, agora você é remido, você é justificado por Ele. Paulo vai escrever quando éramos pecadores. Isso é uma coisa muito difícil de entender. Porque esse é o escândalo da graça, irmãos. Cristo veio e morreu por você, e não morreu por um pecado seu. Morreu por todos os pecados que você vai cometer até o final da sua vida. E para alguém que tem uma mente legalista, essa pessoa simplesmente vai falar assim, então, dana-se, eu já estou salvo, eu posso fazer o que eu quiser, e nada vai mudar, Jesus já morreu por todos os meus pecados. Mas não, irmãos, você que já está salvo, você que entendeu que está numa nova natureza, você precisa viver o estilo de vida dessa nova natureza. Você está comigo? Paulo vai dizer em Romanos 6, pecaremos mais para que a graça aumente? Não, nós que já estamos mortos para o pecado, como continuaremos vivendo a prática dele? Como você pode continuar vivendo uma prática de uma vida, de um estilo de vida que nem é mais o seu? O Senhor está nos trazendo a um novo lugar, uma nova natureza. E por que ele fala trevas e luz? Porque Éfeso era um centro espiritual das trevas. A cidade de Éfeso, deixa eu falar com você alguns contextos históricos, era um dos maiores centros comerciais do Império Romano. Extremamente avançada culturalmente. Essa cidade, ela tinha um templo, que era um templo mais bonito de todo o Império Romano, para a princesa Artemis, ou Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Em um polo de idolatria, feitiçaria e práticas ocultos. Em Atos 19, Paulo chega à cidade de Éfeso, e ele já começa a ser bombardeado por feitiçaria. Ele começa a combater aquilo veementemente. Então temos um Paulo que entra numa cidade que está totalmente culturalizada, não aquilo que o reino dos céus está falando, mas aquilo que o reino das trevas está ditando. Você consegue perceber uma semelhança sobre o que estamos vivendo? Vivemos em um mundo onde a cultura diz que é normal pecar, onde a cultura diz que não tem problema nenhum vivemos uma vida nas trevas, mas Cristo Jesus veio para nos trazer a luz, irmão. Cristo veio para te trazer uma nova natureza, um novo jeito de pensar. Essa era uma cidade cheia de luz artificial, mas vazia da luz de Deus. Imagina se você chegasse em Éfeso agora, talvez você visse uma cidade muito bonita. Você talvez encontraria um templo muito bonito, mas de fato Deus não estava naquela cidade, irmãos. Tudo aquilo que era cultuado naquela cidade era contra aquilo que os princípios bíblicos e aquilo que Cristo veio fazer na terra. Em Atos 19, como disse, Paulo enfrenta veementemente a idolatria, a magia, a economia baseada no pecado e uma cultura inteira moldada pelas trevas. Por isso, quando Paulo fala sobre dormir, acordar, trevas e luz, ele está falando sobre um povo que vivia rodeado de estímulos espirituais falsos e distrações e enganos. Nós estamos diante de um povo que estava todos os dias sendo enganado, estava sendo levado por um lugar onde não era a verdade que era pregada, mas eles estavam vivendo uma ilusão. Essa é a vida de quem não tem Jesus. Ele vive uma vida de ilusão, ele acha que está tudo bem, ele vive a vida do jeito que ele quer, mas no fundo, aquele que conhece Jesus sabe qual é o lugar certo. Se você está aqui essa noite, você está à procura do lugar certo. E o lugar certo é diante de Cristo Jesus, irmão. Você está comigo? Tudo isso é muito parecido com o nosso tempo, irmãos. Se Paulo diz desperta, é porque alguém está dormindo. E quem que está dormindo? Um povo, uma cidade, talvez jovens, eu não sei, mas alguém está dormindo. Paulo só faz este chamado porque havia um perigo real. Crentes vivendo em Éfeso, mas começando a absorver a cultura que não era deles, começando a absorver uma cultura que era do mundo. Nós vemos muitas pessoas que vêm à igreja, que talvez levantam as mãos aqui, mas que vivem fora da igreja uma cultura que não é a cultura bíblica, mas é uma cultura própria, é uma cultura de viver na carne, viver os seus prazeres, viver debaixo de distrações. E tudo isso vem para nos enfeitiçar, para que nós venhamos viver uma vida que não é uma vida real, mas é uma vida falsa. Cristãos salvos,
Nós estamos vendo diante desse texto que tem cristãos que são salvos, mas eles estão desatentos. Tem convertidos, mas estão distraídos. Estão acordados fisicamente, mas estão espiritualmente sonolentos. E o que é o awake? Por que a gente fala awake? Awake é uma palavra em inglês, que significa acordar, mas ela vem do grego. Ela vem do grego, o verbo desperta em Éfesos 5:14 vem falar egeiro, que significa levantar-se, que significa ser despertado, que significa ser erguido da morte, que significa não assumir uma posição ativa. Não é apenas abrir os olhos, irmãos. Deus está falando para você essa noite. Você precisa viver a ressurreição, você precisa viver o teu chamado, você precisa viver uma ativação espiritual. Não é apenas vir à igreja, mas é ser a igreja. Não é apenas estar no ambiente da presença, sem ter a presença, mas é participar daquilo que o Senhor está fazendo. E eu sei que talvez isso seja um pouco difícil, porque eu sou o primeiro a ser confrontado com isso, irmãos. Ser um awaker é alguém que foi erguido por Deus para viver uma vida consciente, ativa e alinhada com o céu. E quando eu penso em Éfeso, eu penso que Paulo está falando para uma cidade. O que é Éfeso para Paulo? Éfeso, ela era uma cidade estratégica. Paulo, ele não entrou em Éfeso por qualquer forma, mas Paulo, eu estava conversando com a minha esposa há pouco tempo, Paulo, ele não dá um ponto sem nó, irmão. Ele foi extremamente estratégico em pregar o evangelho em Éfeso. Por quê? Porque ele sabia que se ele pregasse em Éfeso e ele ganhasse Éfeso para Jesus, era um ponto para ganhar a Ásia. Éfeso era uma das maiores cidades econômicas. Éfeso tinha um quantitativo de gente todos os dias lá. E ele sabia que se ele entrasse naquele lugar e ele provocasse aquela cultura que estava ali, ele tinha um excelente lugar para que o reino de Deus fosse distribuído por toda a terra. Anunciado. E a gente vai ver que Paulo passou mais tempo ali do que em outras cidades. Paulo chorou por aquela igreja. Paulo investiu no ensino profundo naquela igreja. Paulo colocou um líder muito forte. Timóteo foi pastor em Éfeso. E sabe quem é Timóteo? Timóteo era aquele que carregava o DNA de Paulo. Se existia alguém na terra que carregava tudo aquilo que Paulo anunciava durante todos os anos, esse cara era Timóteo. E Timóteo estava lá. Ou seja, Paulo não colocou alguém fraco naquela igreja. Paulo colocou alguém que tinha a sua teologia. Ele carregava Cristo Jesus. Você está comigo? Paulo, ele é extremamente intencional. Isso nos mostra que nós precisamos ser intencionais. Se nós quisermos viver uma vida com o Senhor, não é de qualquer jeito, mas nós precisamos, de fato, estar alinhados com aquilo que o Senhor está fazendo. O Espírito Santo está gritando para a nossa geração, para o nosso Efésio: é tempo de se despertar. É tempo de acordar. Cachoeira de Macacu não pode mais continuar desse jeito, irmão. E sabe quem vai ganhar ela para Jesus? Não sou eu só apenas, não. É você. Deus está te chamando para você anunciar o evangelho do reino. Deus está te chamando para um lugar de acordar e para viver a vida que Ele sonhou para você. Tem muita gente que entra na igreja e fala assim: eu não sei qual é o meu chamado. Irmão, o chamado de todo mundo é pregar o evangelho. Não, calma aí, eu venho no culto, eu vou assistir, eu vou levantar aqui a mão. Irmão, isso é apenas a reunião dos santos, você está adorando a Deus. Mas você precisa entender que existe um chamado que Cristo Jesus deixou para cada um de nós. Ir por todo mundo, pregar o evangelho e fazer discípulo. Isso não é para o líder, não. Isso não é para o pastor Marcelo, isso é para todo mundo. Fala para a pessoa que está do seu lado, isso é para você. Mais forte, isso é para você. O Espírito Santo está gritando para Éfeso da nossa geração, um povo cercado de luzes, telas, estímulos, informação, mas precisa ouvir de novo: desperta, acorda, acorda, Deus está te chamando para um novo tipo de relacionamento. Para de viver na mesmice, para de dar desculpa, para de falar que você não consegue, para de falar que você não carrega nada. Você tem um Espírito Santo dentro de você, irmão. Acorda. Não é mais tempo de você ficar dando desculpa, de você vir ao culto, sentar na cadeira e achar que você está vindo aqui para receber uma mensagem para curar a tua alma. O Senhor está te falando, é tempo de você levantar e você anunciar aquilo que você tem ouvido nos telhados. E é daí que nasce o Awake. É nesse contexto que nós acreditamos que o Awake surgiu, irmãos, para a nossa cidade.
Efésios 5:8 vai falar, portanto, outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Fala pro irmão que está do seu lado, você é luz. Você é luz. Ser um awake não é um título, é uma identidade espiritual, irmãos. Ser um awake não é pertencer a um movimento. Ser um awake não é um nome bonito, não é uma estética, nem um evento. Ser um awake é viver acordado no Espírito. Fala pro teu irmão, você precisa estar acordado no Espírito. Aleluia. É alguém que discerniu o tempo, ouviu o chamado e decidiu responder a esse lugar. Quem aqui decide responder, levanta a sua mão. Aleluia. E eu começo falando, a primeira coisa que eu entendo, um awake precisa estar acordado. Fala comigo, acordado. Em Romanos 13:11, Paulo vai dizer, façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, pois agora a nossa salvação está próxima do que quando cremos. Estar acordado não é estar ocupado. Estar acordado é estar disponível, é estar atento espiritualmente. Em Marcos 13:33, Jesus vai falar, tenham cuidado, fiquem alertas, vocês não sabem quando virá esse tempo. Um awaker não vive anestesiado pela rotina, um awaker está sempre disposto. Ele não está vivendo uma vida apenas pela cultura do mundo, pelo pecado, mas ele está disponível, ele está atento. O que o Senhor deseja de mim? O que o Senhor anseia de mim? O que o Senhor quer de mim? Eu preciso estar disponível, eu preciso estar disposto, eu preciso viver uma vida para a glória dEle. Não adianta, a gente pode ser muito bom em beber café com as pessoas, em ter mesa, mas nós precisamos ser bom também em cumprir aquilo que Deus te pediu para ser. A rotina, as coisas dessa vida não podem te tirar do centro da vontade de Deus. Você está comigo? Amém. Jesus disse, vigiai. Vigiar é viver com os olhos espirituais abertos. Deus está falando que você precisa discernir, que você precisa perceber, que você precisa sentir quando o Espírito Santo está se movendo. Segunda coisa que eu entendo, um awaker entende o tempo. Fala comigo, tempo. Em 1 Crônicas 12:32, vai falar sobre os filhos de Isacar. Sabe quem são esses? Esse texto de 1 Crônicas 12 vai falar sobre um exército que está se levantando para ajudar Davi. E esse texto vai falar, eu vou ler com você, dos isacaritas, homens que entendiam os tempos e sabiam o que Israel devia fazer. Deus está levantando pessoas que sabem discernir os tempos e sabem o que Deus quer fazer numa terra. Quem sabe eu estou pregando para uma geração que está discernindo o tempo, que está entendendo o que Deus tem para fazer com cachoeiras de Macacu. Um Aue que está entendendo o tempo. Eclesiastes 3:1 vai falar, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Um awaker entende onde está, entende o que o Senhor está pedindo agora e responde. Ele não vive preso no passado e nem distraído com o futuro, ele está vivendo o agora. Tem muita gente que fala, quando eu tiver, quando eu for, quando acontecer, irmão, vive o agora, planta agora, rega agora. Gasta tempo agora com o Senhor, você só tem um hoje. Eu não estou falando que você não tem que fazer plano, mas eu estou falando que o Senhor está fazendo uma coisa nova agora. Agora, Ele está chamando para o agora de Deus. Aleluia. Sabe, essa geração não precisa de mais informação. Você sabe o que você tem que fazer. Sabe o que você tem que fazer? Você precisa de discernimento espiritual. Você precisa responder a esse lugar. Você não precisa mais de uma informação. Fulano de tal faz isso. Você já sabe o que Deus tem que fazer da sua vida. Você precisa discernir e agir. Não é mais tempo de ficar olhando os outros fazerem. Começa a agir. Começa a fazer. Fala comigo, um awaker caminha na luz. Efésios 5:13 vai falar, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível. 1 João 1:7 vai falar, irmãos, se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quer ter o seu pecado purificado? Anda na luz, caminha na luz, vive na luz. O Senhor está dizendo, não é mais tempo de você viver a obscuridade, coisa que está debaixo do tapete. Ele quer trazer isso para a luz, não para te humilhar, não para acabar com você, pelo contrário, para que você seja curado, para que você viva em espírito e em verdade com Ele. Andar na luz é viver em verdade, em arrependimento, em transparência.
Qual foi a última vez que você confessou o teu pecado para alguém que pode orar pela sua vida? Não para que você seja humilhado, irmão, mas para que você venha viver novidade de vida. Sabe? Aqueles que caminham com o Senhor não negociam com as trevas. Não negociam viver uma vida aquém. Eles escolhem viver em verdade. Você não pode viver escondido. Você não pode flertar com as trevas. Você não pode flertar com o pecado. Você não pode normalizar isso. Ah não, tá tudo certo. A gente errou aqui, mas poxa, é assim mesmo. As coisas estão... a vida é assim mesmo. Não tem problema não. A gente pecou hoje, pede desculpa e segue a vida. Não, irmão. Deus está falando para você hoje. Você não pode normalizar aquilo que você sabe que é errado. Você não pode normalizar aquilo que você sabe que não vai te levar para um caminho certo. Quarta coisa que eu entendo, o Awakening nunca despreza a mesa. Fala mesa. Lucas 22:14 vai falar que o padrão que o Jesus estabeleceu nunca foi o templo. E esse texto vai falar sobre o caminho de Emaús. Vai falar assim, chegou a hora, os seus discípulos reclinaram-se à mesa. Jesus, ele estabeleceu a mesa e o retrato do Evangelho de Cristo, aquilo que Jesus estabeleceu, nunca foi sobre isso aqui, o que eu estou fazendo aqui agora. Nunca foi sobre o altar, sobre um palco, mas sempre foi sobre a mesa. Quem caminha com Deus, quem foi iluminado, quem foi despertado, nunca despreza uma mesa com o irmão. Nunca despreza um lugar de comunhão. Foi na mesa que Cristo apresentou o Evangelho. Foi na mesa que Ele ensinou. Foi na mesa que Ele confrontou. Foi na mesa que Ele amou. Foi na mesa que Ele foi traído. Foi na mesa que Ele lavou os pés. Quem caminha com o Senhor, quem é despertado, entende que a mesa não é uma escolha. É uma vida com Cristo. Você está aqui? A gente vai ver Atos 2:42, ele se dedicado ao ensino dos apóstolos, à comunhão, e a partir do pão e as orações. A igreja primitiva entendeu isso e caminhou nesse lugar. A mesa não era uma opção, a mesa era a forma, é o modus operandi como a igreja se relacionava na terra. E por que não é mais assim? Porque a gente se acostumou tanto a vir nesse lugar e achar que esse lugar vai mudar a sua vida, irmão. Começa a ter relacionamento, vai para uma célula, participa do corpo, participa do sangue, participa, deixa alguém tocar na sua ferida. Sabe o que é a mesa? A mesa é alguém olhando para o teu olho e confrontando você. E te ajudando. Eu só consigo saber da dificuldade do João quando eu olho no olho dele. É por isso que a igreja de Atos, ela caminhava debaixo daquilo que Jesus explicou e falou. Sabe por quê? Porque não tem como eu fugir do meu irmão e eu não saber que ele tá passando fome, se eu estou debaixo da mesma mesa que ele, eu estou vendo, poxa, ele está magro. Nossa, ele está triste, ele está diferente. Eu estou olhando para ele, irmão. Eu estou vendo ele, eu estou enxergando ele. Não tem como eu olhar para minha família e falar assim, ó, não está acontecendo nada se eu estou tendo mesa com ele. Só que sabe o que acontece? A gente vem para o culto, escuta a mensagem, sai daqui e não quer ter mesa com ninguém, só com as pessoas do nosso grupinho. Só com as pessoas que são da nossa panela. Deus está falando, você precisa conviver com pessoas que não são da sua roda. Você precisa conviver com pessoas que talvez não são pessoas que você gosta, mas Deus mandou você ter mesa assim com elas. Quando a gente olha para o Evangelho de Cristo, aquilo que Cristo veio fazer, a gente vai ver que na mesa de Jesus tinha aquele que era o mais próximo, que era o João, que é aquele que deitava a cabeça no peito dele, mas também tinha um Judas lá, e Jesus não tirou ele da mesa. A mesa não é para pessoas que você gosta, a mesa é para todo mundo. Ser um awakener é valorizar a comunhão real. É olhar nos olhos, é ouvir de verdade. Sabe o que é ouvir de verdade? Minha esposa fala muito comigo. Às vezes a gente está ali sentado no sofá, né, vida? Falando alguma coisa, aí ela olha para mim. Não, eu estou te ouvindo. Ela fala assim, não, eu quero que você olhe para mim. Eu quero que você olhe para mim. Por quê? Por quê? Porque não basta ouvir, você tem que olhar, você tem que ouvir de verdade, você tem que estar ali. Qual foi a última vez que você ouviu Jesus, irmão? E quando eu falo ouvir Jesus é o seguinte, não é entrar na presença dele para pedir nada, é para ouvir. Qual foi a última vez que você ficou quieto na presença dele, ouvindo o que ele tem para falar para você? Deus fala também. Deus se comunica também, só que a gente só quer pedir. Eu não estou falando que é pecado pedir, mas você tem que ouvir também. Você tem que falar com seu pai e ouvir ele falar com você. É assim que o relacionamento acontece. Amém? Você está aqui? Você está aqui, fala com o teu irmão. Dá um glória a Deus aí, senão alguém vai pensar que é com você. Aleluia. Deixa eu beber uma água aqui. Vamos lá. Awakers não vivem isolados, irmãos.
Nós vivemos em aliança. Inclusive, eu sei que já acabou lá a lista, mas se você parar para pensar, hoje a gente vai ter uma mesa intencional. Tá lá, a gente vai se reunir na casa da tia Flávia. Vamos lá comer um hambúrguerzinho. Você que não sabia, sei lá, vamos estar junto. Mas sabe por que isso acontece? Isso acontece não é para ter uma mesa, uma panela, pelo contrário, é para que a gente possa ter esse lugar de comunhão. É para eu conseguir olhar um irmão que eu não conheço. Ali, ó, tem um irmão ali que eu não conheço, eu não sei teu nome. Como é que é teu nome? Pedro. Aí, o Pedro tá aqui. Eu não conheço o Pedro. Mas se o Pedro for hoje, o que eu vou fazer? Eu vou sentar na mesa com ele, eu vou conhecer ele, cara. Eu não sei qual que é o teu nome, não sei de onde você veio, não sei nem como você veio parar aqui, mas eu sei que Deus te conhece. E se Deus te conhece, se você é filho dele, eu quero ter comunhão com você. É difícil? Só é difícil quando a gente quer. Ou não quer. Quinta coisa que eu entendo, um auê que não vem assistir um culto. Fala comigo, você não veio assistir um culto. Você veio prestar um culto. Romano 12, 1 vai falar: ofereçam seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de você. Irmão, você não veio aqui assistir um culto. Você não veio aqui receber uma mensagenzinha para você ser abençoado e semana que vem você voltar aqui. Irmão, você veio aqui prestar adoração. É por isso que quando a gente está no ambiente da presença, esse lugar não é para você ficar olhando, é para você participar, é para você levantar sua mão, é para você falar para Jesus que Ele é lindo, que Ele é maravilhoso, que Ele é santo, que Ele é misericordioso, porque nós não temos o direito de estarmos na presença por nós mesmos, mas é o sangue de Cristo que nos traz a esse lugar de comunhão. Graças a Deus por Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Você veio oferecer algo. João 4:23 vai falar assim: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Entenda, culto não é plateia, culto é entrega. Fala comigo, é entrega. Aleluia. Então você entendeu, você não veio assistir um lugar, você veio prestar culto. Mas agora tem um outro porém. Um auê que não vive de evento, ele vive de secreto. Amém? Amém? Mateus 6,6 vai falar: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Salmo 119, 105 vai falar assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. O que sustenta um despertamento não é um culto, é o secreto. O que sustenta um lugar de avivamento não é essa reunião aqui, mas é aquilo que você está plantando no escondido com Deus. E é o Deus que está te vendo no oculto, no escondido, que vai te apresentar no público, e não o contrário. Se nós falamos que amamos a um Deus, mas não nos relacionamos com Ele, tudo que fazemos aqui é mentira. Sabe quem são os awakers? Aqueles que oram quando ninguém vê, quando não tem microfone, quando ninguém tá tirando foto, quando ninguém tá... Ó, calma aí. Alguém daqui da mídia tá aqui, tá me vendo? Ih, veio filmar aqui, eu já fecho o olho aqui, já levanta a mão. Xarababa. Aí, é aquele cara que já pega ali o story certinho. Ih, alguém chegou ali perto de mim, eu já... Aí já sabe, né? Pra pegar aquele take maneiro. Só que Deus sabe, irmão. Deus te conhece. Deus sabe que às vezes você não tá nem aqui. Você tá preocupado, você tá com a cabeça em outro lugar. Você já marcou um rolezinho com a menina depois que você vai sair daqui. Deus sabe, cara. Então não adianta, você pode mentir pra mim. Eu não vim aqui pra julgar teu culto, porque o teu culto não é pra mim. Mas Deus te conhece. O Deus que te conhece no oculto, Ele sabe do que você está fazendo na frente de todo mundo. Então não tem como enganar Ele. Você pode enganar a mim. Você pode falar, você pode levantar a mão e eu vou achar que você é um crente bom, cara. O cara tá adorando ali. Mas Deus conhece você onde ninguém mais sabe. Irmãos, aqueles que caminham com o Senhor, que são despertados, eles leem a palavra sem microfone. Eles permanecem quando o fogo abaixa. O secreto constrói o público. E sabe, essa palavra permanece quando o fogo abaixa é muito interessante, porque às vezes a gente está no ambiente da presença e, sabe, às vezes Deus, Ele dá a graça de nos presentear com o ambiente da presença e a gente ser tocado de uma forma com a Shekinah dele e pessoas serem tocadas pelo Espírito Santo. Mas e quando o culto necessariamente ele não está respondendo ao que você espera? E quando Deus ele não está fazendo aquilo que você quer, mas aquilo que você precisa? Será que você permanece com o mesmo coração, com a mesma intencionalidade daquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida? O secreto constrói o público.
e não o contrário. Fala comigo, um awaker vive em missão. Tô acabando. Eu sei que você já quer ir embora, mas eu vou terminar já, irmão. Vamos lá. Estamos caminhando para o final. Isaías 6,8 vai falar assim: eu ouvi a voz do Senhor clamando, quem enviarei e quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Efésios 2,10 vai falar, pois a criação de Deus realizada em Cristo Jesus, pois somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos as boas obras, as quais Deus já preparou antes para nós praticarmos. Despertar sempre leva a envio. Despertar nunca fica só dentro das quatro paredes, mas se você for despertado, Deus está te levando a caminhar e a olhar, não somente o que está aqui dentro, mas as pessoas que estão lá fora. Você está aqui? Quem acorda assume responsabilidade. Quem awake não pergunta, será que Deus quer me usar? Ele pergunta, onde Deus quer me enviar? Eu vou repetir para você. Será que Deus quer me usar? Não é, aonde Deus quer me enviar? Porque você sabe. E se você não sabia, eu vou te falar nessa noite. Deus quer usar você. Vou repetir. Deus quer usar você. Deus está te chamando. Deus está te convocando. Agora não é sobre se você vai ser, é aonde Deus quer me usar. O despertamento, irmão, ele não termina em você. Ele começa em você e transborda através de você. Eu vou repetir, ele não termina em você. Ele começa em você e ele transborda a partir de você. Sabe por quê? Porque se você foi despertado, esse lugar precisa transbordar. E aí eu entendo que um awakener desperta outras pessoas. Salmo 145 vai falar, uma geração contará a outra os teus feitos e anunciarão os teus atos poderosos. Provérbios 20:27 vai falar, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. A luz acende a luz, o fogo espalha o fogo. Se você carrega o Espírito Santo, se você é uma luz na terra, você precisa entender que o seu papel aqui na terra vai alastrar através daquilo que você carrega. Outras pessoas precisam carregar a luz a partir da sua luz. Outras pessoas precisam receber o fogo através daquilo que você recebeu. Você está aqui? Você precisa acordar todo mundo, mas quem anda com você não pode continuar dormindo. Isso é muito importante. Talvez você é um cara que prega por de fora, mas aquele cara que está dentro da sua casa, você não fala de Jesus para ele. Não adianta nada você falar para os que estão de fora, mas essa pessoa que está dentro da sua casa, que precisa de Jesus, não ser acordada por você. É o primeiro lugar. Primeiro você alcança os de dentro, depois você alcança os de fora. Amém? Você está aqui? 9, eu vou acabar. Um awaker carrega responsabilidade espiritual. Ezequiel 33:7 vai falar, filho do homem, eu fiz de você um atalaia. Fala comigo, atalaia. Para o povo de Israel, por isso ouça a palavra que eu digo e leve-lhes a minha advertência. Quem acorda vira atalaia, irmãos. Quem desperta vira uma voz. Desperta, vira uma referência. Deus está levantando referências essa noite. Deus está levantando pessoas que vão falar para outras pessoas. Sabe por quê? Porque o despertamento não pode acabar em você, mas Deus está te levantando para ser a diferença nessa cidade, a diferença na sua idade, na sua escola, aonde você passar. Deus está levantando você como atalaia. Estenda as mãos que eu vou profetizar. Eu declaro que em 2026 você vai pregar aonde você for, no seu trabalho, na sua academia. Deus está levantando você para anunciar o evangelho. Aleluia. Quem enxerga primeiro carrega a responsabilidade maior, e Deus está falando isso para você. Enxergou? Viu? Entendeu? Despertou? Então calma aí, Deus está te levantando com uma responsabilidade maior. Você precisa entender que não é mais sobre você. Sabe, João escreve a 3 tipos de pessoas. João escreve a filhinhos. Quando ele se refere a filhinhos, ele fala sobre pessoas que estão caminhando na fé, mas que ainda estão bebendo leite espiritual, que talvez estão caminhando num lugar de erro, de levantar, de cair, levantar. Eles escrevem aos jovens. E quando ele fala aos jovens, ele não está falando a esses que estão vivendo uma vida de cair e levantar. Mas ele vai falar assim, jovens, eu escrevo a vocês porque vocês são fortes e vocês já venceram o maligno. Entenda, João está falando a um povo que agora não está mais caminhando no pecado, mas já é forte, já entendeu que ele precisa viver uma vida para ele. Mas sabe qual é o próximo passo? O próximo passo de um relacionamento com o Senhor não é ficar apenas para mim, eu vou me tornar um pai.
A partir do meu relacionamento com a minha esposa, a gente vai viver, e o fruto do nosso casamento são filhos. Então, João escreve aos pais, e sabe o que é ser um pai? Um pai é alguém que entendeu que não é mais sobre ele, mas ele precisa cuidar de alguém. Ele precisa levantar e cuidar de alguém, chamar alguém, pegar pela mão. E sabe qual é o nosso desafio? Esse ano de 2026, com a Wake, fala com o irmão que está do seu lado. Você vai ganhar, vai discipular, você vai levar até o batismo. E no ano de 2027, essa pessoa que você ganhou vai estar do seu lado com você. Você crê nisso? Você acredita nisso? Se nesse ano de 2026 você trazer uma pessoa para Jesus, você discipular essa pessoa, você levar essa pessoa até o pastor e falar assim: pastor, essa pessoa quer se batizar, e essa pessoa em 2027 ela discipular outra pessoa, sabe o que é isso? Isso é fruto. Isso é fruto, isso permanece para sempre. Sabe, você nunca sabe quem você está ganhando para Jesus. O pregador que ganhou Billy Graham, ele pregou, e a história vai dizer que naquela pregação dele, ele só ganhou o Billy Graham para Jesus, e talvez ele ficou com aquele coração: poxa, eu preguei aqui, eu falei aqui, e só veio um jovem para Jesus. Mas sabe quem foi Billy Graham? Ele ganhou dezenas de milhares de pessoas para Jesus. Você nunca sabe quando a pessoa que você vai evangelizar, vai falar de Jesus, ela pode ganhar a Cachoeira de Macacu inteira para Jesus. Então sabe qual é o teu papel? Fala, prega, vive, porque essa pessoa que vai entrar a partir de você, ela pode ganhar muitas pessoas para Jesus. Aleluia. Fica de pé. Amém. Jesus não disse que teríamos luz, ele disse: somos a luz. Ou seja, o céu acende, mas a terra enxerga através de você. Ser um awaker é entender profundamente isso. Se eu me calo, alguém pode continuar dormindo. Se eu fico quieto, alguém pode continuar na escuridão. O Senhor está falando: você não tem mais tempo para ficar parado, para ficar quieto. É tempo de você despertar, de você ser ativado, para que você venha viver aquilo que o Senhor deseja da sua vida. Amém? Eu quero fazer um chamado final aqui, irmãos. Hoje Deus não está levantando apenas jovens animados. Deus não está levantando pessoas aleatórias. Deus está levantando pessoas que estão acordadas, que entendem o tempo, que andam na luz, que valorizam a mesa, que vivem o secreto, que prestam culto com a vida e vivem missão. E eu quero ler novamente com você: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Isso é ser awaker, irmão. Não é um nome, é uma vida de quem está acordado diante de Deus. E eu quero te fazer um convite. Se você entendeu que essa palavra é para você, vem aqui na frente que a gente quer orar. Vem aqui para você ser ativado. Vem aqui para você ser renovado. Vem aqui para você ser cheio. Pastor André, eu queria te convidar aqui para você orar, enquanto a gente vai estar ministrando. E eu quero te chamar para um novo nível de entrega, um novo nível de relacionamento. Feche os seus olhos, vem aqui na frente, irmão. Aleluia. Já tem dois aqui que entenderam. Mais alguém aqui essa noite entendeu? Já tem mais dois aqui, mais alguém aqui essa noite entendeu? Deus está te chamando para um novo nível de relacionamento. Já tem mais dois aqui que entenderam. Vamos, irmãos. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Onde você está agora, feche seus olhos, solta, se possível, as suas mãos, fica assim, bem livre, que o Espírito Santo vai tocar em você agora. Eu quero te pedir agora, se concentre no Senhor agora, deixa toda a distração de lado, feche os seus olhos, porque hoje você pode ter uma experiência sobrenatural com o Senhor. Hoje eu estava orando de tarde no meu quarto ali, com a luz apagada, quando começou a escurecer, e o Senhor me visitou de maneira sobrenatural. Eu quero nesse momento fazer a mesma oração que eu fiz pela minha vida e sentir o poder de Deus.
eu quero fazer pela sua vida. E Deus vai tocar você. Se concentre agora no Senhor. Deixa toda preocupação de lado, todo pensamento de lado. Talvez você está doente, está sentindo alguma dor no seu corpo, ou tem algo aí que não deveria estar aí. E a mão de Deus tem a capacidade de arrancar agora essa doença, essa enfermidade. Talvez você está se sentindo vazio, distante do Senhor. E Deus tem o poder de te encher agora com o Espírito Santo. Se você já foi batizado com o Espírito Santo, agora comece a entoar cânticos espirituais agora. Fecha os seus olhos agora, não olha para ninguém. Deixa as crianças à vontade. Em nome de Jesus, que o dom de Deus que há em ti, que aquilo que foi depositado no seu espírito, venha para fora agora em nome de Jesus. Que você sinta a unção e o poder do Espírito Santo que já está aí, fluindo agora sobre o seu corpo. Não vai vir do céu, já está em você. Você creu nessa mensagem. Você reconheceu o Filho de Deus como seu Senhor e Salvador. E o Espírito eterno de Deus veio habitar dentro de você. E agora em nome de Jesus, vem agora para fora em nome de Jesus o dom de Deus, a presença de Deus, a unção de Deus que há em você. Que seja ativada agora em nome de Jesus. Se você não é batizado com o Espírito Santo, essa é a hora. Vai fluir do seu interior agora como rios de águas vivas, o Espírito de Deus. Que você sinta agora. Eu já consigo sentir aqui a unção de Deus passeando pelo meu corpo. Que você venha sentir também. Em nome de Jesus, que você venha sentir também. Que o teu coração seja incendiado agora. Que os dons de Deus que foram impartidos sobre você sejam ativados agora em nome de Jesus. Da cabeça à planta dos pés, sinta o poder de Deus, sinta a unção de Deus. Que tudo aquilo que te travava, que tudo aquilo que estava amarrando a sua vida seja solto agora. Em nome de Jesus, seja livre. Porque Deus te chamou, Deus te escolheu e te trouxe aqui nessa noite para revelar a você o propósito que Ele tem com a sua vida. Você não é um acidente. Você é um sonho gerado no coração de Deus. Que você sinta nas suas mãos, que você sinta da cabeça à planta dos pés fogo de Deus agora, eletricidade agora. E eu, no nome de Jesus, dou uma ordem sobre o seu corpo agora. Eu não curo, mas eu posso impor as mãos, eu posso declarar, porque a palavra de Deus me permite. Aquele que cura já está aqui. E eu dou uma ordem em nome de Jesus. Todas as dores apareçam no seu corpo agora. Que a sua visão seja restaurada, a sua audição seja restituída. Que a sua boca seja tocada pelo Senhor. Que a sua coluna seja endireitada agora, de cima a baixo. Em nome de Jesus agora. Que os caroços, tumores e cistos desapareçam do seu corpo agora. Que Deus toque agora nas suas pernas. Que varizes desapareçam agora. Que o movimento de cada articulação do seu corpo seja restituída. Articulações e músculos, tendões, ligamentos sejam restituídos. Em nome de Jesus, seja curado agora. Seja liberto agora. Todos os demônios e espíritos malignos que estavam aprisionando a sua alma, o seu coração, a sua vida, te prendendo em pecados, em práticas que você não quer viver, que Deus já te revelou que isso não é para você, que agora eles deixam a sua vida em nome de Jesus. E eu declaro sobre pessoas aqui que o sentimento e desejo pela morte, o sentimento de desistir,
desapareça agora da sua vida, porque você não vai morrer, você vai viver e vai contar nos 4 cantos da terra o que Deus fez na sua vida. Você é escolhido e escolhida do Senhor, em nome de Jesus. Seja cheio, seja cheia, seja curada, curado e liberto, em nome de Jesus. Amém. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar. Eu quero orar pela sua vida. Aleluia. Senhor, eu oro por cada pessoa aqui nessa noite. Eu oro por cada pessoa aqui essa noite, para que vocês sejam ativados no Espírito. Em nome de Jesus eu oro por cada família, por cada jovem, por cada pessoa que está nesse prédio. E eu declaro a partir de hoje um novo tempo sobre a sua vida, para que você venha romper, para que você venha viver a partir da revelação que Cristo derramou sobre você. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos no nome do teu Filho amado Jesus. Você que acredita, aplauda bem forte, amém. Nós já vamos terminar, senta rapidinho. Aleluia. Gente, quem está feliz aqui essa noite? Amém. Vocês podem ligar a luz da nave para mim? Irmãos, eu estou muito feliz. Nós temos algumas novidades para hoje. Então vamos lá. A partir de hoje a gente vai lançar alguns desafios semanais. E essa semana nós vamos começar com um desafio muito importante para você já começar a entender. O que é o desafio Awake? O desafio Awake é uma coisa que nós vamos introduzir dentro do nosso ambiente de culto, que é uma coisa para você cumprir na semana. E qual que é o objetivo disso? Para que você esteja mais perto de Jesus, para que você venha caminhar com Ele, para que você venha viver um relacionamento profundo com Ele, amém? Até porque você ouviu aqui hoje que aquilo que sustenta o despertamento não é o culto, mas é o secreto, amém? Então isso aqui é o secreto com Deus, amém? Então vamos lá. A partir de hoje, irmãos, essa semana nós temos o primeiro desafio, que é: a gente vai ler o Evangelho de Mateus
em uma semana, amém? Quem está aqui? Então, o Evangelho de Mateus, nós vamos ler uma média de 4 capítulos por dia. Então, se você... Mateus tem 28 capítulos. Se você ler uma média de 4 capítulos por dia, você vai ler o Evangelho de Mateus em uma semana. E para que isso, Lucas? Semana que vem, aí a gente vai ter... Não vai ter o Awake aqui, vai ser o Nexus. Eu vou explicar. O Nexus iria acontecer no final do mês de dezembro. Ele foi... de dezembro, não aconteceu em dezembro. A gente deixou ele para o início, porque vocês vão ver, a gente vai ter uma coisa especial na outra semana. Então, semana que vem vai ter o Nexus. Mas semana que vem você vai ser perguntado, vai ter uma dinâmica aqui. Você vai ser perguntado algo sobre o Evangelho de Mateus. E se você acertar, você vai ganhar algo muito especial, algo que vai ser abençoado para a sua vida, amém? Glória a Deus. Então, quem vai fazer esse desafio com a gente? Amém? Glória a Deus. Então, vamos ler. Oi? Vale brinde. Vale brinde. Se você lê o Evangelho de Mateus, eu não estou falando isso aqui não é barganha com Deus, mas é importante até para a gente caminhar na Bíblia, caminhar na palavra e a gente caminhar crescendo no Evangelho, amém? Glória a Deus. A gente também, Rafa, tá preparado aí, pode ser? Tá no esquema? Dia 23 a gente tem uma novidade muito importante. Quem está preparado? Toque os tambores aí, vamos lá. Ih, cadê a bateria? Aplauda bem forte a Jesus, amém? Dia 23, irmãos, nós vamos fazer uma série de mensagens que se chama O Evangelho Invertido. Pode colocar aí, Rafa. O Evangelho Invertido. E o que é isso? Nós vamos trazer uma série de mensagens acerca do Evangelho Invertido e sobre como o mundo tem tentado fazer com que nós acreditamos o que é o Evangelho. Então, se eu fosse você, eu não perdia por nada, amém? Então, o que vai ser esse dia? Eu queria te convidar. A gente vai estar aqui num culto para o Senhor Jesus, mas eu queria te convidar para você trazer um estilo de roupa dos anos 80. Vem com uma roupa diferente. Coloca aquela roupa maneira, bonita. Pega uma referência da internet maneira. Para quê? Para que a gente possa tirar uma foto, tá junto, falar sobre o Senhor Jesus, o Evangelho. E a melhor roupa vai ter brinde também, amém? Então tá bom. Pode acender as luzes, glória a Deus. Já divulga para geral, a gente vai estar colocando aí nos grupos essa semana. E eu quero que você convide o máximo de pessoas para vir nesse lugar, para que você seja alcançado por essa mensagem, amém? Fica de pé, vamos orar. Estenda suas mãos em forma de receber. Pai, nós te agradecemos por essa noite, por tudo aquilo que nós vivemos aqui nessa casa, pela sua infinita bondade e misericórdia. E nós te pedimos, Senhor Jesus, para que cada vida aqui venha ser tocada de uma forma diferente, para que eles não venham sair da mesma forma, mas nós oramos e declaramos um novo tempo de Deus. Pai, se tem alguém aqui essa noite que anseia um encontro com Jesus e ainda não entrou nesse lugar ou não voltou para Cristo, que essa pessoa possa ser ativada agora, Pai, em nome de Jesus, e nos procure, para que ela possa ter um novo encontro com o Senhor. Em nome de Jesus eu oro, para que o Senhor nos leve em paz para as nossas casas, para quem for para casa, e para esse tempo de comunhão também na casa da tia Flávia e do tio Luiz, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar a vida deles, a casa deles, em nome do teu filho amado Jesus, amém. Estenda suas mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão de Deus Pai e as mais doces consolações do Espírito Santo esteja com cada um de nós. Todos digam amém.